Oi, gente, agora com a nossa aula de Geografia, ainda com o módulo 3, no capítulo 5, lá na página 278. Vamos lá? Vocês sabem que eu sempre peço para que vocês abram essas páginas que iniciam o capítulo assim, porque sempre as duas páginas se completam numa imagem só, ok? Então vamos lá. Olha só, observando as paisagens do bairro. As paisagens podem revelar muito sobre os lugares. O que uma praça com gramado verde e canteiro de flores, por exemplo, pode mostrar sobre os cuidados com esse lugar? E o que uma rua sem coleta de resíduos sólidos, que é o lixo, revela sobre os serviços públicos no bairro? Então agora nós vamos conhecer um pouco as paisagens dos bairros e o que elas podem nos revelar. Nesse caso aqui nós temos na fotografia A, que retrata um bairro da cidade de São Paulo, e a fotografia B, que retrata um bairro da cidade de Santos, e essas duas cidades ficam no estado de São Paulo, ok? Então, agora lá na página 280, continuando o nosso assunto, o que as paisagens revelam sobre o bairro. Você sabia que as paisagens dos bairros podem nos indicar como vivem seus moradores ou como o bairro tem sido cuidado? Ao observarmos as paisagens, podemos obter diferentes informações sobre um lugar. Nós podemos identificar quais serviços públicos são prestados no bairro, por quais transformações passou ou vem passando, como vivem os seus moradores e etc. Como é que a gente pode observar isso, gente? Ele acabou de dizer o seguinte, que quando a gente observa uma paisagem de um bairro, a gente pode observar se lá tem saneamento básico, se lá está havendo coleta de lixo, como é que são as construções, como vivem as pessoas, que tipo de escola tem naquele bairro, se naquele bairro existe postos de saúde, certo? Praças. Então, com a paisagem de um bairro, a gente pode identificar o modo de vida das pessoas que vivem naquele bairro, ok? Continuando. Vamos conferir a seguir alguns exemplos de informações que podemos obter observando as paisagens. Veja o bairro retratado na fotografia a seguir. Nós temos aqui uma foto. Na legenda da foto está escrito o seguinte: paisagem de um bairro em Fraiburgo, em Santa Catarina. Na paisagem retratada, aqui em cima, nós observamos ruas sem pavimentação, ou seja, ruas de areia, né? E isso indica que os moradores não têm acesso a esse tipo de infraestrutura, que é um capeamento da rua, ou com calçamento, ou com asfalto. Então, e que o deslocamento pode ser difícil para eles, principalmente em dias de chuvas intensas, ou seja, num dia de chuva, numa rua como essa, fica a areia misturada, o barro misturado com a água vai ser transformado em lama, vai ficar difícil para o transporte de veículos e também de pessoas, ok? Seguindo então agora lá na página 281. Agora observe a paisagem de outro bairro. Retrata a fotografia abaixo. Olha só. Depois responda as questões a seguir. Né? Aqui está dizendo o seguinte, que as paisagens revelam muitas informações sobre os lugares. Como nós acabamos de ver aqui, olha, na legenda tem paisagem de um bairro de Campinas, em São Paulo. Uma vista aérea, né? Qual tipo de infraestrutura pode ser observado nesse bairro? Então, aqui, gente, nós podemos observar com essa questão o seguinte, olha só, nós temos aqui que são identificados elementos de infraestrutura urbana, como ruas limpas, é o que está
está dando para ser observado. Ruas limpas, asfaltadas, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de energia elétrica e também moradias adequadas. Ou seja, moradias que possam ser habitadas, ou seja, telhado, não estamos vendo aqui nenhum barraco construído com lona ou com pedaço de madeira, com sacos plásticos, são todas moradias de alvenaria, certo? Então, as paisagens também podem mostrar se os bairros eles são atendidos ou não por alguns serviços públicos e com isso interferem na vida de seus moradores. Você vai ver agora alguns exemplos na página seguinte. Então vamos até a página 282. Olha o que nós temos aqui. Temos a primeira foto e aqui tem uma legenda que diz que é uma paisagem de um bairro sem coleta de esgoto, indicando que ele não é atendido por esse serviço público e que os moradores estão expostos à contaminação de doenças, entre outros problemas de saúde. Como nós podemos ver, olha só aqui, nem a questão da coleta de lixo está sendo feita nesse bairro. E o esgoto está vindo parar nesse canal aqui, certo? Então, gente, olha só. Já na outra foto, nós temos o quê? Vamos ler a legenda. Paisagem de um bairro com ruas e praças bem iluminadas. E essa paisagem indica que esse bairro possui o serviço de distribuição de energia e que seus moradores podem utilizar aparelhos elétricos e eletrônicos, ok? Então, aqui pede que com os colegas, com o professor, você pense em um ou dois bairros do município onde vocês moram e descrevam como são as moradias, as ruas, os outros elementos que podem ser observados em sua paisagem. E o que isso revela sobre esses bairros? Gente, eu vou pedir que nesse caso aqui, você possa fazer então uma observação do bairro onde você mora, certo? Observe o bairro onde você mora em relação a tudo isso. A pavimentação, ou seja, a questão das ruas, se tem rua de areia, se todas estão pavimentadas com calçamento ou com asfalto. A questão da coleta de lixo, da distribuição da energia elétrica, a questão do esgoto, né? Se está sendo coletado o esgoto ou se ele está correndo aí pelas ruas, certo? Então, faça essa observação do seu próprio bairro e escreva um pequeno texto falando o que isso o que tem do seu bairro, tá certo? Em relação a isso, ok? Então, vamos agora lá na página 283. Tem uma atividade, ok? Ele pede que você observe uma paisagem, certo? Uma paisagem que está aqui retratada nessa fotografia, que na legenda diz o seguinte: paisagem de um bairro de Santarém, lá no Pará, e essa foto foi tirada em 2017. Agora, ele pede que você faça um pequeno texto descrevendo o que essa paisagem revela sobre a vida das pessoas que moram nesse bairro. Você vai usar as seguintes palavras: infraestrutura, que são essas palavras aqui, olha só. Você vai usar a palavra moradores, casas, ruas e limpeza. Então, aqui, mais uma vez, eu vou deixar que vocês façam, tá? E na página seguinte, antes de começar a página seguinte, a gente faz uma correção dessa atividade aqui,
Tá certo? Então, vamos agora à página 284. Lá na página 284, nós temos a questão 2. Ele pede que você observe a paisagem e identifique o que ela revela sobre o bairro. Certo? Nós temos aqui também mais uma legenda de uma foto. Eu peço sempre que vocês leiam a legenda, porque a legenda vai identificar o lugar e vai explicar alguma coisa sobre a foto. Temos aqui paisagem de um bairro de Recife, lá em Pernambuco, e essa foto, olha, foi tirada em 2015. Ele diz o seguinte: a paisagem, ela revela a ausência de alguns serviços públicos. Isso está nítido aí. Olha o esgoto, olha o lixo no meio da rua. E quais são eles? Aí assinado com um X as opções corretas. Nós temos aqui, olha, um quadrinho para educação, outro para pavimentação, outro para coleta de lixo e outro para o abastecimento de água. Então, o que está retratando nessa foto que está faltando? Aqui retrata que está faltando a educação em relação à escola, em relação à quantidade de escola de um bairro ou isso? Não. Está retratando a pavimentação. Pavimentação é a questão da coberta do solo da rua. Tá assim, olha só, é uma rua de areia praticamente. Então, temos um problema aqui com a pavimentação, certo? Temos também problema com a coleta de lixo? Sim, o lixo está no meio da rua. Temos um problema com a coleta de lixo. Temos problemas aqui com abastecimento de água? Bom, se tem um problema, não está retratando aqui nessa foto, tá certo? Porque a questão da água está escorrendo aí pela rua, isso não tem nada a ver com o abastecimento de água, tem a ver com a coleta de esgoto, que aí não está sendo feita, ok? Vamos então, essa aqui foi a questão 2 da página 284, e a gente vai agora para a questão 3 na mesma página. Observe mais uma vez a fotografia a seguir. Nós temos então essa fotografia do trânsito, de onde? Paisagem de um bairro de Curitiba, Paraná, foto tirada em 2017, e ele pede que você escreva o nome dos serviços públicos que são identificados na fotografia. Ou seja, o que é que você vê aqui de serviço público? Temos aqui o serviço 1, que vou colocar aqui S1, serviço 2, que eu vou colocar aqui S2, e temos o serviço 3, que eu vou colocar aqui S3, ok? Então, como serviço 1, nós estamos vendo aqui que está funcionando bem o transporte público. Está retratado aí o transporte público. Nós temos aí um ônibus, então está retratado aqui que tem o transporte público. O serviço 2, vocês estão vendo aí a rua pavimentada com asfalto. Então, está funcionando aqui a pavimentação. A pavimentação. E no serviço 3, nós temos aqui, vemos aqui alguns postes, né, com lâmpadas. Então, temos aqui a iluminação pública, no caso das ruas, né? Iluminação pública, ok? Encerramos aqui a página 284 e a nossa atividade de hoje de geografia. Só que agora nós vamos retornar para a página 283 para a questão desse pequeno texto. Vamos lá? Voltando aqui, lá na página 283, que eu pedi que vocês fizessem, olha só, um texto usando essas palavras aqui, olha, infraestrutura, casas, limpeza, ruas, moradores. Então, eu fiz um texto, um pequeno texto, você não é obrigado a ter feito exatamente igual ao meu, mas com o mesmo, abordando o mesmo assunto. Então, vamos lá. Diz o seguinte: a infraestrutura das casas, ou seja, como as casas são feitas aí, é precária, ou seja, é inadequada, está faltando algumas coisas,
Não há pavimentação e limpeza das ruas, as ruas não estão com um capeamento do solo, né, são de areia, e isso indica que os moradores podem ter problemas de saúde, ok? Então, encerramos aqui a página 283 e a nossa aula de hoje também. 283.